Começa agora. Aedas no ar. Sultão joga flecha, gentil joga lança. Sultão joga flecha, gentil joga lança. Na boca da mata, sultão pega onça. Na boca da mata, gentil joga lança. Saí pras matas só pra ver nas matas quem tem. Se vai pra lá, você me leva também. Olá, eu sou Lucas Jerônimo e esse é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Estamos começando mais uma edição do Aedas no Ar, o nosso encontro semanal para compartilhar informações sobre o andamento do processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E nós começamos o programa de hoje ouvindo a cantoria da Capitã Pedrina. Ela é uma atingida da Unidade Territorial Tradicional de Juatuba e participou da formação em Direitos Humanos que aconteceu no último sábado de agosto. A formação foi conduzida pela equipe da AEDAS e aconteceu de forma simultânea nas regiões 1, em Brumadinho, e na região 2, em Betim, onde estiveram presentes lideranças atingidas de Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. E é sobre isso que vamos falar nesta edição. Você vai saber um pouco mais do que aconteceu nesse espaço importante, que incluiu debate sobre as leis de atingidos, direitos violados, medidas de reparação e elaboração de ofícios. E além disso, ainda teve uma ciranda para falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Vem com a gente, o Aedas no Ar está só começando. Você está ouvindo Aedas no Ar. Bom, pessoal, o encontro de formação em direitos humanos reuniu aproximadamente 90 pessoas atingidas e durou o sábado inteiro. Pela manhã, o debate foi sobre a PENAB, que é a Política Nacional dos Atingidos por Barragens, e a PEAB, que é a Política Estadual dos Atingidos por Barragens. Também aconteceu uma atividade sobre os direitos violados pelo crime da Vale e as medidas de reparação. O coordenador da equipe de estratégias jurídicas da reparação, André Cavalcante, contou que a metodologia foi pensada a partir do diálogo com as pessoas atingidas. Ele também ressaltou que os aprendizados da formação podem ser replicados em cada comunidade. Então hoje nós passamos por alguns pontos e recebemos algumas contribuições das atingidas sobre o processo de construção da Política Nacional de Atingidos por Barragens, mas também a partir de histórias concretas, de casos concretos, também fizemos uma oficina muito interessante, para que as atingidas possam, inclusive, contribuir no entendimento coletivo de como se oficializam as demandas, de como essas demandas podem ser encaminhadas, quais são os órgãos, e recebemos aí um feedback muito positivo aqui no espaço, de que foi um processo de diálogo e construção que vai ser possível replicar nos espaços de organização, de associações, de comunidades, para que essas demandas de fato sejam encaminhadas para os órgãos devidos e que se tenham concretude, que se tenham respostas. Agora a gente vai ouvir a Letícia Zampier, assessora técnica da equipe de estratégias jurídicas da reparação na AEDAS. Ela vai nos contar sobre a oficina de ofícios. À tarde, realizamos uma oficina prática de elaboração de ofícios. O objetivo da oficina foi informar e capacitar as pessoas atingidas sobre o uso desse documento, que é uma ferramenta importante na busca pelos seus direitos. A moradora da comunidade Córrego Ferreira, em Brumadinho, a Irani Aparecida de Moraes, contou pra gente que a oficina foi importante para as comunidades terem mais autonomia.
Eu acho assim, que ajuda demais a comunidade, né, da gente estar podendo passar o ofício sem ter que passar pela AEDAS, que aí vai ter mais importância. Eu acho que isso vai ser interessante, porque principalmente que a gente não tem muito estudo, mas a gente vai estar lá, né, colocando o assunto para que as pessoas que recebam o ofício tenham, como diz, noção do que está acontecendo e do que passa na nossa, né, na região. Lucimar Veloso, da colônia Santa Isabel, em Betim, alerta para que a população continue cobrando seus direitos diante das instituições de justiça. Essa lei de fortalecimento à população de saúde pública e outros, né, social e econômico, era para ter sido aplicada e nós não estamos vendo isso até hoje. Então isso entristece a população e a gente tem que continuar na luta para que isso aconteça, o nosso direito seja validado perante aos órgãos públicos e os comprometentes, que a justiça que fica aí nos representando, a gente tem que continuar cobrando deles para que isso aconteça da forma legítima, que é o direito de todos. A Natália de Freitas, moradora de Campo Verde, conta como a violação de direitos afeta diretamente a vida das pessoas e a economia local de Mário Campos. Direito ao meio ambiente saudável, né, a economia popular, né, que foi atingido, haja vista que muitas pessoas deixaram de utilizar do rio, a questão do pequeno agricultor que deixou de vender as suas mercadorias, as suas hortaliças para fora de Mário Campos. Haja vista suspeita de regar essas hortaliças justamente com água contaminada do rio. E não foram só os adultos que participaram da formação. A Scarlett Souza, educadora na AEDAS, conta que as crianças e adolescentes também debateram seus direitos em atividades lúdicas na ciranda com a construção de um mapa com esses direitos. Então a gente reforçou com eles o direito a um ambiente equilibrado, o direito à educação, alimentação, direito ao lazer, né? Então a gente foi fazer essas ligações com o cotidiano deles. A gente partiu da territorialidade deles. Então a gente foi construindo do micro para o macro, a rua, a cidade, bairro, o estado, o país, para a gente mostrar essas instâncias, que tem uma política estadual e tem uma política nacional que está assegurando esses direitos, né? Por aqui agora, o Miguel, uma criança de 7 anos que mora na comunidade do Tejuco, em Brumadinho, e participou da oficina de criação do Mapa dos Direitos. A equipe da ciranda disponibilizou várias gravuras que simbolizavam diferentes direitos das crianças e adolescentes que foram colados pelos pequenos em um mapa, como conta o Miguel. Também eu colei os papelzinhos lá em cada região. Era de uma bola para fazer brincar e lazer, o coração de amor, proteção, carinho, da banana é a alimentação saudável. Ao final da atividade, as pessoas atingidas fizeram uma avaliação positiva da formação em direitos humanos, como nos conta o coordenador da equipe de mobilização da região 1, Janderson Santos. Como resumo, ela conseguiu cumprir o objetivo, que um dos objetivos principais é que as lideranças se capacitem para cobrar as instituições, e aí essas formas de cobrança das instituições pode ser realizada através de ofício, pode ser realizada através de e-mail e pode ser realizada a partir de lutas coletivas. Então, houve essa discussão hoje durante o momento da formação. As lideranças se apropriaram das diversas ferramentas durante a formação e conseguiu dialogar e compreender que existe danos, que eles estão em diversas comunidades e que ofícios que já foram construídos individualmente pode ser construído coletivamente. Bom, é isso. A gente contou como foi o nosso encontro de formação. Mais detalhes e as fotos você encontra no nosso site aedasmg.org. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fica aqui com a gente, que na volta a gente segue no Aedas no Ar, conversando com você sobre os direitos dos atingidos na bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias. É rapidinho, voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente,
dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais. Você nos encontra pelo @aedasmg. Neste nosso programa de hoje, no primeiro bloco, te contamos como foram os encontros de formação em direitos humanos ocorridos simultaneamente na região 1, em Brumadinho, e na região 2, em Betim, com lideranças atingidas de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. Agora, no segundo bloco, avançamos falando sobre alguns dos direitos que foram temas das conversas durante os encontros na semana passada. Você está ouvindo AEDAS no ar. E para falarmos mais sobre os temas da formação em direitos, chega por aqui o comunicador Diego Cota. Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Vamos juntos, Diego. E para falar sobre os direitos, precisamos relembrar o significado de alguns órgãos e suas funções que estão ligadas a esses direitos. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, garante a todas e todos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, buscando garantir os direitos básicos à saúde, educação, assistência social e jurídica. E para que todas e todos tenham seus direitos garantidos de acesso ao sistema de justiça brasileiro, é fundamental conhecer e se apropriar dele para entender onde buscar apoio jurídico quando necessário. Ei, Diego, quem são e como atuam as instituições de justiça no que diz respeito aos direitos dos atingidos? Sim, Lucas. As instituições de justiça atuam no processo judicial que trata da reparação integral da população atingida. O Ministério Público e a Defensoria Pública são autores da ação. Eles buscam responsabilizar os causadores dos danos, visando a devida reparação às pessoas, às comunidades e outras coletividades atingidas. O Ministério Público tem diferentes frentes de atuação: o Ministério Público Federal, MPF, e o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, que atua no Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA, e na Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, a CIMOS. Também atuam a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Defensoria Pública da União. Por fim, ao Judiciário ou juiz, que é o responsável por julgar e por tomar as decisões do processo judicial. No âmbito do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, os comprometentes do acordo judicial de reparação é formado por 4 representações, compondo um colegiado denominado comprometentes: Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Ministério Público de Minas Gerais, e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Bom, falamos dos comprometentes, que têm a responsabilidade de resguardar e garantir os direitos. Vamos a eles, então. Nos espaços de formação estiveram em pauta o direito do acesso à água em quantidade suficiente e qualidade adequada, sendo assegurada através de testagens recorrentes. O direito à alimentação, segurança alimentar e nutricional e meios para obtenção. O direito à atividade econômica referido na Constituição e na Declaração de Liberdade dos Direitos Econômicos. O direito à educação com condições de ensino e aprendizagem, infraestrutura e serviço de educação, transporte escolar, educação formal ou informal e contextualizada. O direito ao esporte e o direito à igualdade e não discriminação com proteção contra a discriminação racial, étnica, de gênero, orientação sexual, de religião e contra pessoas atingidas. Sim, Diego, nas conversas estiveram também
o direito à infraestrutura e serviços públicos, o direito à atividade de lazer, cultura e esportes, o direito à liberdade de ir e vir, de consciência e de crença, direito ao luto e à memória, para cuidar da dignidade das famílias das joias, vítimas fatais do rompimento. Lucas, na lista dos direitos em debate nos encontros para a conscientização das comunidades atingidas, teve também prosa sobre os direitos de proteção do meio ambiente, à moradia e direito ao patrimônio cultural, o direito ao território tradicional, direito à personalidade, direito de proteção das mulheres, direito à convivência familiar, entre outros. É isso, Diego. Muitas coisas importantes nessa nossa prosa, principalmente sobre como foram os encontros de formação em direitos humanos e destacar, como nós fizemos agora, os vários e diversos direitos que estão em jogo nessa caminhada de luta dos atingidos e atingidas. Essa consciência ajuda no acompanhamento das medidas de reparação, Sim, ter esses direitos em perspectiva e no horizonte para que esteja evidente o que se tem buscado nesses 5 anos desde o rompimento. E a AEDAS segue cumprindo a sua função técnica junto às comunidades, visando a participação informada para mais conquistas. Seguimos, Diego. Até a próxima. Até mais, Lucas, e um abraço para quem nos ouve. Giro de notícias. Hora de mais informação aqui no AEDAS no Ar. É assunto importante por aqui. É hora do nosso giro de notícias. Desembargadores do TJMG julgam recurso da Vale e garantem direito dos atingidos. As informações com Arthur Dias. A população atingida conquistou mais uma vitória na tarde da quinta-feira, 28 de agosto. Em sessão virtual, desembargadores da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgaram um recurso judicial apresentado pela mineradora Vale, responsável pelo rompimento em Brumadinho. O colegiado, composto por 3 desembargadores, reconheceu parcialmente o recurso apresentado pela mineradora. O pedido da Vale tinha como objetivo limitar a atuação das assessorias técnicas independentes e a divulgação de estudos periciais desenvolvidos pela UFMG na Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias. Com o julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi garantido direitos da população atingida que estavam sendo questionados após a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Na decisão inicial, objeto do recurso que foi proferida em 24 de novembro de 2023, o juiz Dr. Murilo Silvio de Abreu, responsável pelo julgamento na 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, condenou a mineradora a custear as atividades desenvolvidas pelas ATIs da Bacia do Paraopeba a partir de outros desembolsos e fora dos valores estabelecidos pelo acordo judicial de reparação. Além desses custeios, havia sido determinada a divulgação dos estudos realizados pelo Comitê Técnico Científico da Universidade Federal de Minas Gerais e o uso dos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico, pelos atingidos na indenização pelos danos individuais. Para ver a decisão judicial na íntegra, acesse o nosso site aedasmg.org. Giro de notícias. Por hoje é só, gente. Está terminando o nosso programa e aproveito para te lembrar que toda a nossa série de programas está disponível no canal AEDAS MG no YouTube. E diariamente a gente te atualiza sobre as informações da reparação no nosso site aedasmg.org. E é claro também nas nossas redes sociais pelo @AEDASMG. Um grande abraço a todos e todas e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias vítimas do rompimento. Esta edição teve produção de Isis Oliveira,
Júlia Holden e Lucas Jerônimo. A edição de áudio é de Douglas Andrade. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.